Amados irmãos, em Colossenses capítulo 2, versículo de 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: cuidado que ninguém vos venha a enheredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. E nele também foste circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Oremos. Senhor, quero agradecer nesse momento por esta palavra que foi lida, que agora será explanada para os amados. Peço uma revelação da palavra, uma profundidade da palavra, porque o que está faltando nos dias de hoje é as pessoas buscarem essa profundidade, mas também não vem só por revelação, mas vem por leitura, vem por dedicação, vem por pesquisa, para que possa abrir a sua mente para o que é certo e errado. E as pessoas às vezes não conseguem ter essa mente, ou a mente de Cristo, a mente com a revelação correta, porque elas não se dedicam. Então, vida espiritual sem entendimento, com certeza nunca será aprovada pelo Senhor. Entrego em tuas mãos a vida de cada irmão, de cada ouvinte, de cada companheiro, pessoas que sempre têm nos ouvido, pessoas que têm se dedicado, que têm procurado aprender, tanto, Pai, seja daqui do nosso estado, amigos, ó Pai, que a gente conheceu lá em Recife, Pernambuco, pessoas de tudo quanto é lugar que a gente conhece, tanto em Moçambique, África e outros lugares, venham ser impactados pela palavra de Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus. Amados irmãos, se fosse para dar um tema, eu daria um tema assim: cadê o Deus da Bíblia? Cadê o Deus da Bíblia? Né? Poderia usar esse tema pela palavra de que eu li e meditei até agora. Antes de nós entrarmos, quero fazer uma introdução a lembrar que as cartas do apóstolo Paulo, elas foram circunstanciais. O que eu estou querendo dizer? Não foram assuntos universais. As cartas do apóstolo Paulo, elas foram direcionadas, elas foram específicas. Aquilo que aconteceu em Éfeso não quer dizer que aconteceu em Filipe. Aquilo que acontecia em Coríntios não quer dizer que aconteceu lá em Efésios. Aquilo que aconteceu entre Onésimo e Filemon não quer dizer que também aconteceu com os romanos. E outra coisa, os assuntos que o apóstolo Paulo tratava, seja de mandamento, não seja de dons espirituais, com Coríntios, isso não quer dizer que estava tratando a respeito de véus com outros, ou de outros assuntos. Então as cartas eram direcionadas. E as cartas não eram, por exemplo, para todos. A carta, por exemplo, que ele direcionou a Tito, não era uma carta que era para Timóteo. A carta que ele direcionou para Romanos não era a carta que era para Efésios. Então, os acontecimentos eram circunstanciais. Você precisa ter esse entendimento. Não eram mandamentos universais. Não é isso, irmãos. Eram cartas que o apóstolo Paulo mandou. Tem-se dúvida ou não, se foi ou não, que ele escreveu Hebreus? Acredito que sim, que foi uma carta que ele mandou também aos Hebreus. Então entenda, as cartas eram circunstanciais, eram coisas que aconteciam lá com aquele povo, naquele momento, e não quer dizer que aconteceria com outros ou em outros lugares. Você precisa ter esse entendimento. Qualquer pessoa consegue entender isso. Então, nunca foram assuntos universais. Nunca foram. Então, se você pegar uma carta do apóstolo Paulo e querer criar
uma doutrina específica, para algo que você queira montar. A nível, por exemplo, de templo, de igreja, de projeto, você pode estar enganado, achando que talvez aquilo é para você, ou que é de Deus para a sua vida. Não estou querendo dizer que as cartas não possam ter sido de Deus para as pessoas que ouviram, até porque o destaque do apóstolo Paulo era o quê? A lei de Deus. Eram comportamentos a nível de caráter, a nível de moral, como ter vida espiritual. Então o apóstolo Paulo ele foi muito sábio em muitas questões. Então, apesar de fazer até menções até da lei de Deus, até damos todos juntos como um caráter de universalidade, e não pode. Como se, por exemplo, Antigo Testamento, Novo Testamento, escrito, profetas e cartas, foi tudo uma mesma coisa. Não foi. O que é lei, o que foi fatos históricos, foram fatos históricos, o que foi salmo, o que foi hinos, o que foi profecias, o que foi a carta do apóstolo Paulo, o que foi Atos, o que foi a biografia de Jesus e de sua fala, que Jesus representa a plenitude de Deus. Tem coisas que são diferentes uma da outra, mas até na nossa cabeça juntamos tudo é de Deus, e Deus falou tudo para que pudesse, o que está escrito ali é para se fazer. Alto lá, irmão, não é assim. Tem mandamentos que, por exemplo, até como já pregamos, ensinamos aqui, não é para que você possa obedecer todos os mandamentos. Até os mandamentos para os antigos, nem Jesus cumpriu todos os mandamentos, porque tem mandamento que não era para ele, não era para que ele pudesse cumprir, mas era para mulheres, tinha mandamento para peregrinos, para profetas e aqueles que eram sacerdotes. Então tinha coisas específicas que não eram para todos. Então você encarar a carta do apóstolo Paulo a Colossenses, entendeu? Como se fosse para todos, mas uma coisa que nós não podemos tirar. O apóstolo Paulo, talvez, será que ele tinha menção, será que ele recebeu uma revelação de Deus? A saber de que o que ele faria, do que ele falaria a nível de carta, daquilo que foi enviado, será que seria tão nítido e seria tão palpável, tão real dos acontecimentos da nossa geração do dia de hoje? Será? Quando ele faz menção de dizer, cuidado que ninguém vos venha heredar com sua filosofia e vãs sutilezas. Tem isso no dia de hoje? Conforme rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Será que isso tem? Porque ele escreveu para eles, né? Porquanto nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude de divindade. Também nele estás aperfeiçoado, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também forte, circuncidado, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Então, amados irmãos, e chamamos, né, essa palavra de Bíblia, né, esse ajuntamento de livros, que Bíblia, a tradução é ajuntamento de livros, entendeu? Só que precisamos entender que as cartas, algumas histórias são muito específicas do momento geográfico de reinado, ou aquilo que, por exemplo, coisas que cabem até para a gente, mas tem outras que não cabem. Mas nitidamente, como já falei, muita coisa que foi falado cabe para nós. Mas longe de ser as cartas mandamentos universais. Não é assim. Precisa pesquisar. E sabemos que na época Paulo já alertava das filosofias humanas, palavras enganosas, doutrinas heréticas, adoração a anjos, lá em Colossenses fala sobre isso, sobre regras que como não coma isso, ou não coma naquilo, ou não toca nisso, ou não toca naquilo, porque era o ponto principal deles.
para se montar a sua religião. As teologias, os hipócritas, aqueles que eram religiosos, eles já faziam isso. Então, homens de visão de arrebatamento, homens que, por exemplo, que já tinham suas experiências, né? Homens que faziam menção para que pudessem ser seguidos. Vocês sabiam que já na época de Cristo até faz menção, até aquele homem, não sei se é Gamaliel, não sei, o homem que faz menção, rapaz, se realmente esse for o Cristo, porque vários Cristos apareceram, né? Vários Cristos apareceram na época, entendeu? Muita gente se intitulando que era, e você via esses homens trazendo para si, que me sigam, homens que já tinham já o seu misticismo no templo, com a sua religião. Isso já acontecia. E acontece até nos dias de hoje. O homem, se não estiver ali, e o que a gente prega é para que você venha a ser essa pessoa de Deus, independente de um líder, independente de um pastor. Você tem que ter a sua vida espiritual e atento quanto essa demanda de filosofia, de rudimento, de coisas que vêm só para atrapalhar. Mas presta atenção, mas ele exorta essa religiosidade vazia, deficiente, de rudimentos, de filosofias, de negação de verdade. E parece que se pregava um quarto muito bonito por fora, mas quando chegava dentro desse quarto, cadê Deus? Deus não estava lá dentro desse quarto. Esse tipo de religião que o apóstolo Paulo estava fazendo menção, porque eles usam a Bíblia, usam as experiências, usam o poder de Deus, usam os movimentos, mas cadê o Deus disso aí? Que ao mesmo tempo que eles pregam dessa forma, que usam muito o nome de Deus, mas são vazios, são desonestos, são impuros, são errantes, não têm entendimento das Escrituras, não têm vida de oração, mas são pessoas que agem contra outras denominações, contra outras, debates vazios, cada um defendendo a sua tese, trazendo para si, não tem nada em comum. Cadê o Deus disso? É o Deus da Bíblia? É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Ou daqueles marinheiros lá em Jonas reconheceram? Você serve a esse Deus? É esse Deus da Bíblia que a gente ouve nos dias de hoje, na boca de pessoas? Era esse Deus que o apóstolo Paulo estava perguntando, né, e estava exortando a eles, é esse Deus que vocês estão servindo? Não é! Foi um Deus criado por vocês. É o Deus do interesse de vocês. Isso é fato. E ele exorta que essa religião, essa tradição, né, ela se vigora no mundo. E quase todos estão contaminados. Se você não viu ainda, veja The Chosen. E você vê que eles têm uma licença literária, né, para criar situações, mas tudo indica que foi muitas coisas, acredito que numa porcentagem muito alta deva ter sido daquele jeito que funcionava. Tem que ver que aqueles que eram religiosos, eram do Sinédrio, ou aqueles que se diziam que eram zelotes, ou seja lá o que for, eles se achavam portadores da verdade, quase todos manipulavam para matar Jesus. Hoje, até defendem, né? Jesus diz que defende a Deus, defende o nome de Jesus, como se ele precisasse de defesa. Mas defende, mas segundo, não a vontade dele, mas segundo os seus interesses. A sua camisa que você veste, da sua denominação, entendeu? Então, parece que há muita confusão, muito debate, mas pouco entendimento.
nos dias de hoje. E há muitas punições, há muitas regras, entendeu? Todas infalíveis, todas falhas, ao ponto de colocar medo nas pessoas. Tem gente que hoje tem medo de talvez estar participando de um corpo, de uma congregação ou igreja, que tem medo de ser punido. Montam tantas regras, tanto peso, e Jesus falava sobre isso. Nem vocês conseguem obedecer aquilo que vocês criam. Aí vão perguntar, esse é o Deus da Bíblia que vocês estão pregando? É o Deus da lei de Deus? Quando você pega a tradução da lei de Deus, que tem gente que encara que ela é pesada, mas é um homem que faz ela ficar pesada. Porque a tradução de lei é instrução. Só pegar lá, vai lá no Google, pesquisa um pouco mais. É instrução, é para instruir o homem. É tipo como uma placa que está escrito ali, olha, não passa de 60 km por hora. Mas tem gente que passa, talvez não vai acontecer nada. Mas talvez possa acontecer um acidente, se você passar a 70, 80, a 90 km por hora. Então a lei de Deus é para isso, é para te instruir, é tipo uma placa para dizer para você, cuidado, entendeu? Então, e se for levar em conta, uma coisa interessante que eu até anotei, então, o que estamos falando realmente é esse Deus do universo, né? Que cuida do mundo espiritual e que tem seus representantes aqui na terra. É isso mesmo? Os donos aí dos palácios, dos templos, os que manipulam o dinheiro dentro desses espaços religiosos, onde, né, as indulgências gospels evangélicas existem, são notórias, que você tem que dar para ter. Então são esses que são os representantes, são esses que estão representando o Deus da Bíblia? Eu acredito diferente. O Deus da Bíblia, das Escrituras, da Palavra de Deus, não comunga com nada disso. Pelo contrário, e sempre pregamos sobre isso, do ato voluntário, de fazer tudo por amor, tudo. E outra coisa interessante, o que não falta nas Escrituras e na palavra para andar correto, ali tem, por exemplo, como se comportar, como agir, com que mente você tem que ter, entendeu? Como você pode ser súdito do reino. Você pega palavras como Mateus capítulo 5 das bem-aventuranças, você pega ali Mateus 6 dos comportamentos, você pega Mateus capítulo 7, você pega Filipenses 4:12, até quando o apóstolo Paulo fala do contentamento, eu sei passar abundância e necessidade. E quando você pega 1 Coríntios capítulo 12, como usar os dons, você pega 1 Timóteo capítulo 3, como se comportar aquele que é diácono, você pega Efésios capítulo 3, de como você se comportar, como o homem se comportar ou a mulher. Efésios capítulo 4, que você pega ali, fala da armadura, de coisas que você tem para se proteger. Temos algo da parte de Deus, da revelação das Escrituras, o suficiente para saber que existe um Deus que tem o controle de todas as coisas. Mas hoje pregam mentira, e nós sabemos que de quem faz parte da mentira, aquele que fala mentira, aquele que prega mentira. E hoje, numa porcentagem muito alta, há muita mentira. Eu até acredito que tem pessoas, por falta de conhecimento, está ainda na sua ignorância, mas também não quer ler, não quer pesquisar, não quer pagar preço para entender a vontade de Deus. A grande verdade é essa, entendeu? Aí é o seguinte, Deus controla todos os acontecimentos do mundo e justificam que tudo que acontece às vezes de errado é porque Ele não quis. Se antes, na época dos discípulos, tinha cura, tinha milagre,
e tudo acontecia em favor deles, e de forma que se crescia e aumentava o número de fiéis, de pessoas que entendiam o reino de Deus através da vida deles. Hoje não acontece. Quem é culpado? Ainda culpam a Deus, porque esse Deus Todo-Poderoso é Ele que dá casamento, é Ele que dá emprego, é Ele que me dá um homem, me dá uma mulher. Então é Ele realmente que abate, é Ele que faz crescer, é Ele que faz tudo. Aí ficam usando a Bíblia, ficam usando o Deus da Bíblia, mas será que estão com esse Deus da Bíblia? Essa é a pergunta. Porque na hora de estar usando isso tudo, porque na verdade Ele interfere, mexe nos resultados, Ele que faz tudo isso, Ele que interfere. Não, irmão. Às vezes Deus, Ele permite, tem gente que toma o controle, que toma a rédea, que toma a frente, não se entrega na mão do eterno Deus como deveria ser entregue. Como até o próprio Senhor fala, pode te escandalizar essa palavra. Você está na impureza? Se surge cada vez mais. Está cometendo escândalo? Que cometa mais, o Senhor mesmo fala. Entendeu? Você que escolheu, é você que está fazendo essas escolhas. O problema é teu. Agora, Ele tem um controle de como vai terminar. Isso aí pode ter certeza. Pode ter aparente, né? Parece que Deus não está olhando, né? As coisas estão acontecendo, Não. Ele mesmo não perdeu. Esse é o Deus Todo-Poderoso, que é o das Escrituras, que é do que a Bíblia fala, prega, mas os representantes da terra, ou daquele que tem pregado, que tem falado, não tem acompanhado o que ele tem trago. Se for entrar para dentro das Escrituras, tudo que está acontecendo hoje, a pessoa prega realmente só coisas que venham, coisas boas para a sua vida, mas na verdade no final dos tempos fala que a própria palavra desse Deus verdadeiro, que eu acredito até que inspirou homens a escreverem, mas as pessoas que distorcem, falam que o amor de muitos se esfriaria nos dias de hoje. Então, interessante perceber que em vários casos, tudo é em favor próprio, usando o nome de Deus. É isso que as pessoas fazem. Usa o Deus da Bíblia, entendeu? Mas na verdade, ali é uma sala vazia, Ele não está ali, Ele não está em vários negócios, Ele não está em alguns louvores, Ele não está em algumas igrejas, estou falando que é o corpo com pessoas, Ele não está em algumas decisões erradas que a pessoa não está, e a história mesmo diz que sempre foi assim, e essas regras querem comandar como as pessoas venham viver e o que fazer. E na verdade, se for levar em conta, o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras, Ele deixa você escolher. Mas os homens querem te comandar. Como aqui na nossa própria igreja, você, aqui nesse corpo, nesse ajuntamento, nessa congregação, os irmãos são livres. Não vem todo mundo hoje de novo no culto. Os irmãos são livres. Eu que não vou piorar a vida dos irmãos que não vieram. De repente tem gente que não veio por falta de fé, ou porque está mal, está incrédulo, não está buscando, não está orando, não está fazendo a sua parte. O que eu tenho que fazer? Continuar pregando o certo, não levar fardo para essas pessoas, não aprisionar as pessoas. As pessoas parecem que elas estão se sentindo, até quando estão assim no meio do corpo, elas estão se sentindo aprisionadas, ou até quando elas se afastam, aí se afasta mesmo de vez, é mesmo que agora eu vou fazer um monte de besteira. Porque os homens mesmo estão trazendo mais peso para a vida das pessoas do que a parte espiritual. Então, o Deus das pessoas, fala que se você não viver dentro dessas regras, vai falar que você está em pecado, que você está com o diabo, você está com o demônio, entendeu? Que vai te pegar o devorador, o gafanhoto, vai ter praga na tua casa, vai perder tua perna, você vai perder teu braço. Como é que Deus pode estar nessas pessoas?
Como é que Deus pode estar nessas religiões? Ou como é que pode estar nessas denominações? Como é que pode estar na boca desses pastores? E tem ameaças para quem não cumprir. Ameaças piores do que outra. Esse Deus deixou claro que devemos ser, devemos ser filhos, atentos à voz do Pai. Entendeu? Porque na verdade, hoje está muito popular eu querer subir de degraus, eu estar acima de irmãos, eu ter volume, viver em função de resultado, eu tenho que mostrar para os outros através dos panfletos da vida que eu sou melhor do que os outros, que minhas coisas estão dando certo. Será que realmente Deus está dando, o Deus da Bíblia verdadeiro, está dando oportunidade para você crescer desse jeito, com imagem, com aparência? Será que é do agrado de Deus de que Gilmar Lima venha a ser maior, venha a ser mais reconhecido do que o irmão Edmilson? Será que a Tiffany tem que ser maior do que a Gabriela? É isso mesmo? Será que Deus está nisso? Será que Deus está naquele templo grande que tem tanta gente e aquele que não tem ninguém, então ele é menor, ele é reprovado? Como é que é isso? Deus está nisso? É o Deus da Bíblia? Eu estou procurando. Cadê esse Deus da Bíblia? Porque pelas coisas e pelos acontecimentos que até vejo, está faltando. Está faltando pessoas, por exemplo, reconhecerem quando passar ali, vai ali um homem e uma mulher de Deus. O cheiro agradável de Cristo. Os mansos e humildes de coração. Dos que pregam a verdade. Está faltando os representantes. E existe agora os litúrgicos, os ritualistas, de como devemos adorar a Deus. É um show. É um show. Eu quero, se alguém quiser, até quando eu vi esse vídeo, se alguém puder me explicar, jogo de luz dentro da igreja, dentro do seu culto. É para Deus esse jogo de luz? Vai iluminar o quê? Vai contribuir com o quê? Diga para mim. Essa forma de cultuar, hoje eles têm os métodos, as formas, as liturgias. Será que Deus está nisso? Ou se fosse de Deus mesmo, estaria na simplicidade? Para mim, eu creio nisso fielmente. Um culto tem que ter 3 coisas. Primeiro, não pode entrar nada no culto que não seja primeiro para ovacionar a Deus. Primeira coisa, nada pode estar acima. Não pode estar comemoração de um homem, aniversário de um homem, pessoas sendo elogiadas, não. O culto tem que ser todo para Deus. Ele tem que ter, eu acredito o quê? Louvor, oração e palavra. Acabou. Mas é tanta coisa inventada. E o pior, esses homens que se acham patentes de serem representantes de Deus na terra, são invejados e são copiados por todo mundo. Aí ele pega, bota na rede social, todo mundo quer ser como ele. Todo mundo quer ter a igreja como ele tem, ou a cor da igreja que ele tem, e pregar como ele prega, ou falar como ele fala, ou vestir as roupas que ele veste. E o Senhor simplesmente sempre falou, Jesus falando com aquela mulher, tem que ser em espírito e em verdade. Às vezes o que falta é verdade nas palavras, são palavras copiadas, sem inspirações. Os louvores são mentirosos.
São humanistas, egocêntricos, o homem é o centro. Isso que tem acontecido. E outra coisa importantíssima, né? Existe agora, além disso, criam-se regras morais, se essas pessoas, elas são guardiões dessa espiritualidade, eu que sou portadora do poder, eu que tenho as experiências e passo para todo mundo, a minha oração que é mais forte, eu que sou mais espiritual. Engraçado, todo aquele que se intitula que é espiritual, vai ver a casa, vai ver como é que é a casa, vai procurar o marido, vai procurar o filho, vai procurar como ela faz os negócios. E se levantar alguém para falar alguma coisa, a primeira coisa que vai falar é Satanás. Deus está permitindo essa prova. Tem muitas coisas, irmãos, que Deus não está, são inventadas pelos homens. Se o próprio apóstolo fala que o Espírito está sujeito ao profeta, é uma falta de domínio, sabe? É um descontrole, é uma bagunça. Eu não quero nem dizer, né? Porque tem gente que fala que também que é contra essa bagunça, mas eu creio no poder de Deus. Não preciso nem dizer, irmãos. Está aqui nas Escrituras, o que está é o que a gente quer. Interessante perceber que eles também defendem demais, usam o nome de Deus para defender o que nos dias de hoje? A estrutura. Querem defender tudo que foi criado, porque isso aqui é de Deus, está agindo contra a igreja, tem gente brigando pelos bens do espaço, ou quem vai assumir esse reinado, como se fosse monarquia. Acontece isso demais nos dias de hoje, entendeu? E outra coisa, elas se percebem, né, como entidades divinas. Hoje nós somos patente da espiritualidade, somos aquele que Deus vai usar para que a palavra chegue nos confins da terra, e Israel está fora, não tem mais nada a ver com isso. Pastores de mídia, vai lá no YouTube, tem um monte, não vou falar nome de denominação, não preciso, mas vai lá, pastores falando que Israel é carta fora do baralho. Eu vi um pastor falar isso esses dias. Que falta de entendimento é esse? É isso que eles falam, porque a igreja, essa igreja que tem esse Deus do que a gente presencia por aí a pergunta é: esse Deus que é o Deus da Bíblia? Se for levar em conta o Deus da Bíblia, ele só tem uma menina dos seus olhos. Uma! Os outros é tudo filho órfão. Vem tudo depois. Ele só tem e que ele fala que é Israel. O cuidado e o carinho, a proteção que ele tem. Estava aí, ó. Se levantou o Irã de novo, o Líbano, o Hamas, se levantou todo mundo. Cadê? Acabou com Israel? Cadê? Acabou com Israel? E aí? Foi destruído? Cadê? Onde diz isso? Nas histórias. Aí, algumas coisas que na história conta, você vê que acontece até os dias de hoje. Como coisa que o apóstolo Paulo falou com algumas pessoas lá em Éfeso, em Romanos, em Filipenses, em Tesalônica, lá em Coríntios. Então, acontece também nos dias de hoje. Eu já falei isso aqui, eu acredito que o apóstolo Paulo talvez não tinha a dimensão até onde ia chegar essas cartas dele. Ou a não ser, ele tinha, de repente recebeu a revelação do Senhor, a gente não sabe. Então esse tipo de procedimento trazem ameaças, essas denominações, toda essa áurea espiritual, os homens que são portadores da verdade, o que eles trazem? Ameaça, condenação, eles trazem medo, trazem desprezo pelas pessoas, falam de que de toda essa situação, de que vai te pegar, olha os gafanhotos, né? Vai te pegar as pragas, tudo vai acontecer contigo. Oração contrária. Como é que pode alguém ficar orando o contrário?
Então, queridos, essa religiosidade enfatiza essa face irada também forte da parte de Deus. Deus vai te condenar, Deus vai te pegar. Deus vai te pegar, você vai ver, Ele vai te quebrar. Deus, Ele ama as pessoas, Ele também age com justiça, Ele sim age, né, como agiu com ira. Mas estamos vivendo um momento ainda de misericórdia, de paciência do Senhor, longânimo em perdoar. Pode ser o maior pecador, mas hoje o pecador são aqueles que estão fora dos meus interesses, que não se encaixam com o que eu penso. Esses são os maiores pecadores. Você vai contra, você prega a verdade para algumas pessoas, nós passamos a ser inimigo dessas pessoas. Essa é a grande verdade. Então, usa o tempo todo esse Deus, que é o dono do universo, e Paulo fala sobre isso, sobre essas superstições, que tem aparência de espiritualidade, mas não tem poder, diminui, né? E outra coisa que você percebe, que o Deus verdadeiro das Escrituras, o Deus da Bíblia, Ele usou os seus representantes, e eu admiro muito os discípulos naquele período de Jesus, após sua conversão, aonde tinha milagres, aonde tinha batismo, aonde tinha curas, aonde tinha conversão, os louvores eram genuínos, inspirados. Não dava ênfase à estrutura, mas hoje está diminuindo os batismos, as conversões, a palavra verdadeira direcionada, entendeu? Uns líderes são culpados porque pregam o que agrada aos ouvidos das pessoas, entendeu? Tem outros que pregam mentira, também tem um povo que gosta desse tipo de coisa, tem povo que não se dedica na palavra, fala que nunca entende nada da palavra, porque não lê, porque não se interessa para saber. Como você vai fazer parte de algo, você não vai se interessar de ler, de saber como funciona. O aumento da estrutura, o aumento da regalia, as brigas hoje é por ar-condicionado, do melhor instrumento. Tem que aumentar o estacionamento, aqui não está dando. As brigas é por posições. A mulher está no quarto, é a quarta líder do ciclo de oração, ela está brigando com a mulher que é do segundo, eu que tenho que estar no segundo. Ainda vou chegar lá no primeiro. Esse é o Deus da Bíblia, dessas pessoas? O seu Deus te incentiva a você ser assim? De ser malicioso, de agir contra o outro, de ficar falando do outro, de ter comportamento, sabe, que se encaixa entre as obras da carne? Esse é o Deus da Bíblia? E que você diz que segue? Se ele pudesse falar de você agora, o que ele falaria? Isso é para todos que estão ouvindo, todos que estão aqui, isso é para mim, para todos que vão ouvir. Então, queridos, uma vez, eu e um amigo meu chamado Narciso, quero até mandar um grande abraço para ele, fez aniversário essa semana, vou até mandar essa palavra para ele, motorista, Narciso, um cara formidável. E nós já estávamos, muitos anos atrás, quase 20 anos atrás isso, já estávamos já incomodados com isso. E Narciso, na sua conversão, naquele amor, a gente foi em um culto, em uma igreja, não vou citar o nome da igreja. A gente não conseguiu chegar até a metade do culto, olhamos um para o outro e falamos assim, não tem como. Aqueles homens que estavam lá tendo suas oportunidades, os mesmos chavões, as mesmas palavras copiadas, muita mentira, muita disputa dentro de um culto. A gente olhou um para o outro
Vamos sair? Combinamos, aí saímos. Vamos para Manilha para evangelizar. Saímos do culto. Parece que a presença entrou em nós, invadiu o nosso espírito e a gente foi para Manilha. Chegando em Manilha e tinha lá homossexuais ali que, né, fazia todo o procedimento deles. E um que me chamou a atenção, quando fui abordar, ele veio com todo jeito, assanhado, coisa e tal. Falei, poxa, na moral, fala na moral comigo aí, só quero falar de Jesus para você. Ele, não, tudo bem. Começou a se comportar. Senti uma presença de Deus, orei pela vida dele e dei o meu número para que ele pudesse falar comigo. Nunca entrou em contato comigo. Senti muito mais a presença de Deus. E Narciso, com as experiências dele, eu tive a minha, lá do lado de fora, do que dentro ali daquele lugar que se chama Igreja de Deus. Você lembra que eu falei do quarto vazio? Tem um monte de lugares aí que tem sido como um quarto vazio. Projetos que têm sido quarto vazios. Você chega lá querendo encontrar a Deus. Ele não está lá. Está vazio. Então, irmãos, esse tipo de espiritualidade só tem aparência, mas não tem eficácia. Ele tem aparência de espiritualidade. Igual quando se faz em muito apelo, 20 almas para Jesus hoje, hein? Nosso projeto hoje veio 40 pessoas. Tem face, assim, a aparência de que se converteram. Mas é tudo aparência, mas não tem eficácia. Palavras que não causam mudança, temor nas pessoas. E agora eu vou começar a falar de algumas coisas importantes para reverter isso. Entendeu? Para reverter isso. Esse tipo de religião fica devendo, né? Devendo a Deus. E fica devendo ao homem. Não tem profundidade. E podemos descrever isso tudo no dia de hoje. Infelizmente, eu nunca imaginaria que ia falar isso. Que foi numa igreja evangélica que eu ouvi falar de Jesus. Mas a minha conversão não foi nem numa igreja evangélica. Foi numa escola na hora do recreio, jovens pregando a palavra de Deus, que ali eu me converti. Em algumas igrejas eu ouvi falar de Jesus. Mas, no dia de hoje, podemos descrever dessas farsas, dessas fábulas, dessas mentiras que tem acontecido, tem sido no mundo. Nunca imaginava que ia falar isso, mas eu vou falar e vai ficar registrado. Isso tudo acontece hoje no mundo evangélico. Eu não falo que sou evangélico, eu tenho vergonha. Até porque a Bíblia fala não é para ser evangélico nem crente. As escrituras, Jesus em sua fala para que a gente venha ser discípulos, vá lá e faça outros discípulos. E eu ouvi isso de um pastor e também eu tenho esse conflito. Por isso que até eu prefiro me distanciar. Às vezes fui cobrado, pô, é que você não visita muito, é que você não vai muito a outras igrejas, para que possa estar muitas igrejas. Que, cara, aniversário da nossa igreja, a gente optou para ter aqui conosco amigos. Pessoa, e optamos de, em vez de fazer festas com movimento, gastar dinheiro com camisa, toda aquela coisa, não, a gente vem aqui para orar. São as 48 horas. E comemoramos o nosso aniversário com um caldo, um bolo, aí oração, louvor e palavra. Que não dá para engolir isso, irmãos. Engolir esse mundo evangélico que criou o seu próprio Deus. Não é o Deus da Bíblia. Por isso que o tema eu coloquei, cadê o Deus da Bíblia? Entendeu? Então, vamos ler mais as Escrituras. Aqui ninguém está condenando a Bíblia, não é isso, mas calma. A Bíblia é para cada coisa no seu devido lugar. Mas pegam pedaços, já viu aquele, como é que é que nosso dá?
que aquela caixinha de promessa que só tem coisa boa, né? Aí a pessoa pega e diz, opa! Aí vai na Bíblia só para pegar essas coisas boas. É isso que as pessoas fazem no dia de hoje. Então, ali vão procurar revelação das Escrituras. Vamos tentar fazer a vontade de Deus, que a gente nunca vai conseguir fazer por completo. Vão sempre procurar uma perfeição em você, e você nunca vai ter, e nunca vai ser perfeito. Nunca. Entendeu? Mas nos dias de hoje, né, não encontramos a vontade do Pai por aí. É muito raro. É muito raro. Eu vou ler as cartas do apóstolo Paulo para esse novo mundo. Sim, tem coisas ali que se assemelham. Sim, são parecidas. E qual era a instrução do apóstolo Paulo? Se baseava em quê? Na lei de Deus. E ele olhava para quem? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando olhar para mim, você tem que ver a Cristo. Esse era o apóstolo Paulo. E Colossenses capítulo 1, aí, para encerrar esses versículos, a partir do 15, só virar uma folha. Este é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, o Deus da Bíblia, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, que é principados, que é potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja, da congregação. Ele é o princípio, primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele resistisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que sobre a terra, quer sobre os céus. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne mediante a sua morte. Então, o Deus da Bíblia verdadeiro deixou Jesus como sua plenitude e como aquele que viesse ser o caminho. Nele sim a gente viu o exemplo. Mas ele até falou que talvez faríamos até coisas talvez semelhantes e maiores. Mas estamos precisando dessas pessoas na terra. Jesus representa a Deus. Ele representa o teu Pai como um filho obediente. A imagem do Deus vivo, o primogênito em tudo. E foi agrado de Deus, né? A plenitude através do seu Filho. E por que eu falei isso para a gente estar encerrando? É do agrado de Deus de que você venha transmitir isso para as pessoas, que você venha ser essa luz para iluminar, o sal para salgar, que você venha ser esse representante legal, com a sua própria vida, não com status, não com nome, entendeu? Não com essa postura egoísta, egocêntrica. E não se acha que esse poder te pertence, que a patente é tua, não. Mas que de forma verdadeira você procure e sirva esse Deus da Bíblia. Não esse Deus pessoal para seus próprios interesses. Que Deus nos abençoe com essa palavra e que possamos seguir crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus, a Ele toda a honra.